E é para lá que eu vou ao encontro do Dr. Fernando Gomes e eu te lembro que você também pode participar aqui conosco. É muito fácil. Tem pergunta, tem sugestão, tem comentário a fazer? É só postar com a hashtag correspondente médico lá no seu Twitter ou também nos procurar no Instagram, @CNN Brasil. Dr. Fernando Gomes, muito bom dia. Bom dia, Stephanie. Vamos trabalhar, vamos falar de saúde? Vamos sim. Hoje nosso tema é um tema que tá por aí, né? Tá circulando, Dr. Fernando Gomes, e tá bem próximo da gente, né? É um mal-estar que afeta o aparelho digestivo. E aí, doutor Fernando Gomes, primeiro eu pergunto, a gente está se aproximando do outono, apesar de não parecer aqui em São Paulo, né? Tá um calor danado, mas estamos no outono e é comum aumentar nessa época do ano o caso de pacientes com sintomas de dores de barriga, diarreias, vômitos. Stephanie, sabe que toda época do ano é momento em que isso pode acontecer. A gente se preocupa muito, principalmente no verão, quando existe uma associação do aumento da transpiração, do calor e da possibilidade da desidratação. Mas fato é que, independente da época do ano, existe relato de mais de 1 milhão de mortes ao redor do mundo relacionado a problemas que vêm de uma diarreia, por exemplo, por uma infecção, por uma intoxicação, principalmente na faixa etária pediátrica e também nos idosos. Por que eu comecei hoje falando que tá por aí, né, doutor Fernando Gomes? Esse quadro me acometeu, inclusive ontem foi por isso que me afastei aqui do Novo Dia e conversando com os colegas aqui na redação. Ontem também estive no comércio, tive que ir ao supermercado próximo de casa para comprar água de coco, essas coisas, né, para hidratação, e muita gente com relatos muito parecidos. Um filho, um amigo, ontem uma pessoa do comércio, uma lojista, até me contou que na igreja onde ela frequenta, no culto, foram vários relatos de pessoas com diarreia, com mal-estar intestinal, alguns até apresentaram febre também, e esse quadro, entre os médicos, é conhecido como gastroenterite. Ele pode surgir por diversos motivos, pode ser um caso leve ou às vezes se agravar também. Dados de especialistas e da Organização Mundial da Saúde estimam que cerca de 1.600.000 pessoas morram todos os anos por conta da gastroenterite infecciosa. E 1 a cada 3 dessas mortes acontece justamente entre crianças menores de 5 anos e entre os idosos também. Doutor Fernando, é curioso porque assim, o quadro começa com um mal-estar e a gente pode achar até, poxa, comi alguma coisa que não me caiu bem. Vamos tentar entender primeiro quais são os principais sintomas e qual a forma de transmissão também, né, doutor Fernando? Sim, vamos lá, Stephanie. A gente sabe que a superfície do nosso corpo é coberta pela pele, mas o aparelho digestivo, em todo o seu trajeto, nada mais é do que uma comunicação também do meio externo, que acaba tendo contato conosco de uma forma seletiva, ou seja, o que a gente coloca dentro da boca, através do processo da alimentação, que pode interferir. E junto de todo o aparelho digestivo existe também toda uma flora bacteriana específica que pode ajudar a combater o problema ou então até mesmo piorar o quadro. Mas em linhas gerais, o que acontece? Quando existe uma inflamação desse epitélio, dessa mucosa que envolve todo o aparelho digestivo, a resposta ela pode ser monótona e bastante desagradável. Diarreia, vômitos e náuseas, é como se, na verdade, o aparelho digestivo quisesse expulsar aquilo que não está fazendo bem e que existe dificuldade de lidar ou está provocando a inflamação dentro do próprio órgão. A dor de barriga, que muitas vezes vem em formato de cólica, a gente tem que lembrar que o aparelho digestivo ele é composto principalmente por vísceras ocas. E, na verdade, quando existe uma movimentação diferente, isso pode vir com uma percepção desagradável, que é a dor em cólica. Diferente de uma dor quando a gente tem um impacto, né, por exemplo, contra um membro, essa dor ela é bem característica e muitas vezes acaba atrapalhando a pessoa no seu dia. A febre, mostrando que existe um processo inflamatório e substâncias são liberadas, como citocinas, que fazem com que aumente a temperatura do nosso corpo, mostrando principalmente aqui uma questão relacionada com a infecção. Dor de cabeça, principalmente porque diminuindo o trânsito de fluidos dentro do próprio corpo, pode, na verdade, ter um impacto dentro do cérebro, provocando até mesmo alguma alteração de consciência e, naturalmente, a perda do apetite. É como se, veja, vamos colocar para fora o que não está funcionando bem e não vamos colocar nada de risco para dentro do corpo. Não dá nem vontade de comer sabendo que não vai parar dentro do corpo, né, doutor Fernando? Agora, o que causa esse quadro? É uma virose? É uma bactéria? E qual é a principal forma de contaminação, né? Porque a gente tem visto muitos casos acontecendo. Bom, em linhas gerais, a gente pode ter vírus causando esse tipo de problema. E muitas vezes acaba sendo essa a causa etiológica. Pode ser uma bactéria, pode ser algum parasita, pode ser uma verminose, pode inclusive ser uma intoxicação alimentar, ou então, por exemplo, pessoas que têm uma resistência ou uma alteração relacionada à proteína do leite. Tudo isso pode fazer parte do contexto. Agora, quando a gente fala de infecção, via de regra, é bactéria, é vírus
que acaba comprometendo e tem um quadro autolimitado. Então, não é normal durar mais do que pelo menos 2 semanas com esse quadro clínico e, principalmente, Stephanie, quando a gente pega a faixa etária pediátrica e mais os idosos, a gente fica muito preocupado quando passa por mais de 24 horas sem nenhum controle, porque a desidratação pode aparecer e isso acaba impactando no volume de sangue ao redor do próprio corpo, que pode trazer complicações bastante graves. Nós temos, inclusive, uma outra tela preparada aqui para falar justamente sobre isso, né? O que pode acontecer no caso de desidratação, que é o que a gente precisa estar mais alerta, é o que de mais grave pode acontecer na gastroenterite. Sim, por isso que eu falei principalmente em relação ao verão, porque existe um momento em que naturalmente a gente tende a transpirar mais e isso pode ficar numa situação de mais risco, mas lógico, toda época do ano, como a gente falou aqui, isso pode acontecer e você pode imaginar grupos de pessoas que de alguma forma sejam próximos e podem, na verdade, se contaminar, assim como, por exemplo, uma infecção respiratória. Em casos leves, Stephanie, visando principalmente combater a questão da desidratação, fica focado nessa questão de ingerir líquidos e a alimentação ela deve permanecer e existir de forma regrada, com alimentação leve. É lógico que naturalmente você não vai ter fome no sentido de querer comer algo muito copioso, que venha demandar trabalho do aparelho digestivo, mas é natural que você precise entender que é importante manter a alimentação. Agora, quando existe uma infecção bacteriana ou por parasita, onde existe um diagnóstico preciso e o quadro ele não é autolimitado, muitas vezes pode se levar em consideração, isso eu estou falando aqui, após a consulta com o médico e muitas vezes em ambiente hospitalar, a utilização de antibióticos, a introdução de antiparasitários específicos, então você pode imaginar uma giardíase, amebíase e outros problemas correlacionados, levando sempre em consideração as mesmas 2 orientações, da hidratação, prestar atenção, porque a gente está perdendo volume para fora do corpo, isso pode ser complicado, e manter uma alimentação leve, Stephanie. E quando a gente fala de alimentação leve, tem alguns alimentos que são contraindicados também, né, doutor Fernando? O ideal é uma alimentação mais sequinha. Exato. Se você colocar algo que vai estimular, na verdade, tanto a náusea, o vômito, como também a própria diarreia, fica complicado. Evitar café. Veja, estou sonolento, vou tomar café. Não é um momento para isso. Evitar chocolate, evitar fritura, evitar gordura, mas oferecer para dentro do corpo elementos que são importantes para a manutenção da energia. Então, algumas frutas, isso pode ser indicado. Lembrar de, por exemplo, sopas, um chá, algumas torradas. Isso tudo pode ajudar que a pessoa não tenha. Porque o problema aqui, Stephanie, não é simplesmente a perda de água. A gente fala de hidratação, a gente imagina em água e a gente sabe que o corpo humano, cerca de 75%, tem esse constituinte. A gente também fala de eletrólitos. Então, sódio, potássio. Então, fica aquela orientação, né? E o soro caseiro pode ajudar. Você falou da água de coco, que é muito boa, mas que não tem condição, não pode sair naquele momento. 1 litro de água filtrada, colocar uma colherzinha pequenininha, aquela colherzinha de chá, de sal, isso, e uma colher de sopa de açúcar. Misturar e beber de tempos em tempos, porque isso ajuda a repor não simplesmente a água, o H2O propriamente dito, como também sódio, potássio e glicose. Perfeito, doutor Fernando. É um quadro desagradável, mas que bom que pode ser uma coisa leve, né? Não precisa agravar e evoluir para uma coisa mais grave. Doutor Fernando, muito obrigada por mais um dia. Obrigado a você, Stephanie. Desejo melhoras para você e, pessoal, se cuidem. Este foi mais um Correspondente Médico.